A aula de hoje é transmissão das obrigações. Primeira parte, cessão de crédito. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor cede a terceiro, a outrem, os seus direitos na relação obrigacional. Importante consignar aqui que o credor originário passa a ser chamado de cedente, o novo credor cessionário e o devedor chamado de cedido. A cessão de crédito é um instrumento jurídico extremamente importante na vida negocial. Tanto é que os bancos fazem isso em demasia através de desconto bancário. Os empresários têm a oportunidade de fazer antecipação dos seus recebíveis, cedendo o crédito ao banco, o que paga aos seus clientes com um deságio no preço. É um instituto bastante utilizado pelo direito comercial, pelo direito empresarial e pode ser utilizado por qualquer pessoa, sem distinção. A cessão de crédito, assim como dito antes, ela pode ser das duas formas, onerosa ou gratuita. Onerosa, o cessionário paga uma quantia pelo crédito do cedente. Gratuita, a transmissão ocorre, na verdade, sem pagamento algum. E o que pode ser objeto da cessão de crédito? Qual é o objeto da cessão de crédito? Em regra, todos os créditos, diz lá o artigo 286 do Código Civil. O credor pode ceder o seu crédito, então não tem restrição. Calma, há algumas restrições sim. O próprio artigo 286 coloca 3 restrições. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, ou a lei, ou a convenção com o devedor. Então, o que seria a natureza da obrigação? Então, que a obrigação, por natureza, não pode ser cedida. Aquelas de caráter personalíssimo ou do direito de família. Não pode o alimentado ceder o seu crédito de alimentos que tem com o alimentante. Ou de caráter personalíssimo, não se pode ceder a obrigação de um músico tocar em determinada orquestra, porque é personalíssima essa obrigação. Então, desta feita, de acordo com a natureza da obrigação, é que não pode ocorrer a cessão. Bom, em virtude da lei, também não pode ocorrer a cessão quando a lei assim o disser. Então, no artigo 520 do Código Civil, proíbe a cessão do direito de preferência do vendedor. Não é permitido ceder os direitos de benefício, gratuidade e justiça, lá da Lei 1060 de 1950. Não é possível ceder a indenização derivada de acidente de trabalho. Não é possível ceder direito de herança de pessoa viva. E também de créditos já penhorados, segundo o artigo 298. Então, a lei, nestes momentos, ela trata quando não é possível que haja cessão de crédito. Então, ela vai deixar bem claro isso e vai dizer quando que isso vai acontecer. E também, numa terceira hipótese, não é possível de ceder o crédito por convenção das partes. Nesse caso, na inteligência do artigo 286 do Código Civil, se as partes assim o dispuserem, pela não cessão do crédito, isso deve constar do documento. Do documento do crédito. E assim facilita a vida de todos. Bom, sabendo quem são os sujeitos e sabendo o que pode ser cedido, ou seja, qualquer crédito dentro daqueles que não estão proibidos, ou seja, quase todos. Então, os sujeitos para poderem ceder, o que precisam? Bom, primeiro precisam ter capacidade, segundo tem que ter legitimidade. O que legitimidade? Ser realmente o credor. Ter a qualidade de credor, só o credor pode ceder um crédito. E um crédito que exista. Bom, quais são as espécies de cessão que existem?
Podemos classificá-la quanto à origem, tratando como convencional, né? É a cessão que resulta da declaração de vontade entre cedente e cessionário. Convencional vem de uma convenção, de um acordo, de um pacto, de um contrato. Essa pode ser a título oneroso, então, o pagamento, e a título gratuito, a mera transferência. Há diferenças entre ceder a título oneroso e a título gratuito, quanto no convencional? Sim. A título oneroso, nessa hipótese, o cedente responde pela existência do crédito. Pela existência, o fato de ser titular do crédito. Não há de responder o cedente pela solvência do cedido, do devedor, mas responde sim pela existência do crédito. Ao responder pela existência do crédito, significa que no momento da transferência, se o crédito não existisse por algum motivo, por já ter sido pago, por estar prescrito, ou outro motivo qualquer, responde o cedente perante o cessionário, independente de boa-fé ou de má-fé. A título gratuito, só responderá o cedente pela existência se agiu de má-fé. Se sabia que não tinha o crédito, se procedeu de má-fé. Então, a título oneroso e a título gratuito, essa pequena diferença, quando ocorre. Ela pode ser, ainda quando for convencional, pode ser total, ceder a totalidade do crédito, ou parcial. O credor cede parte do seu crédito, o que não tem problema nenhum. De um crédito de 10 mil reais, ele pode ceder metade e ficar com a metade. O que vai definir isso é o acordo entre as partes e a maneira como é feito esse acordo. Mas não há necessariamente um impedimento legal aqui, é totalmente livre. Então a convencional pode ser gratuita, pode ser onerosa, pode ser total ou pode ser parcial. Ainda há a cessão de crédito legal, aquela que ocorre por força de lei. É o caso do artigo 283 do Código Civil, que diz expressamente: o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir a cada um dos codevedores a sua cota. Então, lá quando vocês estudaram obrigações solidárias, ocorre, na verdade, uma cessão de crédito legal. Por força da lei, o devedor que paga a dívida solidária, ele tem o direito de exigir dos demais a cota daquilo que pagou a mais do seu quinhão. Então, assim demonstra a possibilidade de uma cessão de crédito legal. E ainda a judicial, como a determinada pelo juiz. Então, na prolação de uma sentença, ele pode declarar a cessão do crédito. Então, via judicial, é possível a cessão do crédito. Isso ocorre com a penhora do crédito como solução válida. Então, um crédito que tem o credor a receber, esse crédito é penhorado pelo credor do credor e acaba, então, judicialmente fazendo uma cessão de crédito. Então, isso é comum ocorrer sem nenhum problema. Como é que fica a responsabilidade do cedente em relação a cedido? O cedente responde pelo cedido, o cedente responde se o cedido não pagar. Lembrando, quem é o cedente? O devedor originário. Quem é o cedido? Quem é o cedente? O credor originário. Quem é o cedido? O devedor. Então, aqui nesse caso, a responsabilidade do cedente pode ser em relação ao cedido, pode ser de duas formas. Pró-soluto, em que o cedente apenas garante a existência do débito, sem responder pela solvência do devedor. Ou seja, se o devedor não pagar, não é problema do cedente. Eu transferi o crédito e pronto, agora o cessionário, o novo credor que se vire para receber. E se ele não tiver como pagar, não tem nada com isso o cedente. E a outra é pró-solvendo, quando o cedente obriga-se a pagar se o devedor cedido for insolvente. Nessa modalidade,
o cedente assume o risco da insolvência do devedor, é quase da mesma forma como se fosse um fiador, tá, do negócio jurídico. Então, ele cede o crédito, mas ainda fica, né, como garantidor caso o devedor não pague. Essa modalidade pró-solvendo, ela é muito comum no sistema bancário, quando há antecipação de recebíveis. No sistema bancário, quando a troca de duplicatas e etc., a antecipação desses recebíveis é feita sempre como a cessão de crédito pró-solvendo. O banco, ele não toma para si o risco continua com o cedente. Se o banco cessionário não conseguir receber, o cedente paga. Tá? Por isso, nessas questões do direito empresarial e comercial, deve o empresário sempre estar amparado, seguro de como vai fazer esse negócio. Tá? Como é que se dá a cessão de crédito? De que forma ocorre a cessão de crédito? Exige ela uma forma específica? Não. Cessão de crédito é um negócio de forma livre. É um negócio jurídico de forma livre. Então, pode ser feito da mesma forma que foi feito o crédito. Então, na cessão de crédito, se for documento escrito, que seja por documento escrito. Se o crédito é originário de um documento público, de uma escritura pública, então a cessão de crédito tem que acompanhar a forma do crédito, aí público. Mas é claro que não é recomendável, é bastante difícil você fazer uma cessão de crédito verbal. Tá? Praticamente, como que você vai provar a existência dela. Então a cessão de crédito tem que ser pelo menos por escrito, mas pode ser por instrumento particular, e qualquer meio escrito ou físico que prove a cessão do crédito. Hoje, em tempos de processo digital, direito eletrônico, comunicações eletrônicas, a cessão de crédito pode ser da mesma forma, desde que haja a autenticação de quem foi que cedeu o crédito, quem é o cessionário e etc. Tá? Agora, a questão do documento público, ela tem a prevalência perante terceiros. Como assim documento público a prevalência perante terceiros? Se há um crédito, tá, que é por instrumento público, a finalidade dele foi dar conhecimento desse crédito perante terceiros. Se é por instrumento público, ele está arquivado em algum cartório. Então, tem oponibilidade perante todos, ou melhor dizendo, erga omnes. Enquanto é em documento particular, a cessão tem validade, mas entre as partes. Se eu quero dar conhecimento perante terceiros, eu tenho que fazer por instrumento público. O artigo 288 diz o seguinte: é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar-se mediante instrumento público ou particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do 654, ou seja, ser levado a um registro público. Tá? Outro detalhe, quando a publicidade do registro é do artigo 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar, tá, a cessão no registro de imóveis. Lembrando, crédito hipotecário é aquele crédito que está garantido mediante uma hipoteca. Hipoteca é uma garantia real. Garantia real é aquela que tem um bem, uma coisa, garantindo uma obrigação. Essa coisa na hipoteca necessariamente será um bem imóvel ou aqueles equiparados aos bens imóveis pela lei. Então, o credor hipotecário é aquele que tem um imóvel garantindo aquela obrigação. Quando ele cede esse crédito, então o cessionário tem o direito de registrar a cessão, tá, no registro de imóveis onde está averbada a hipoteca, na matrícula daquele imóvel. Fazer constar que agora ele é o novo credor. Tá? Daí a importância de, quando por registro público, você tornar a registro para dar conhecimento perante terceiros e para poder exigir o seu direito perante terceiros. Há uma outra forma de cessão ligada aos títulos de crédito, que é feita mediante endosso, lá no capítulo dos títulos de crédito, do Código Civil, em especial no artigo 919.
o endosso é uma forma simplificada de cessão de crédito e tem as suas regras específicas. Porque o título de crédito, dada a sua circulação pelo princípio da cartularidade, da autonomia, ele é bastante simples a sua confecção, também assim o é a cessão de crédito, bastando que se oponha no próprio título o endosso a quem se transfere o título. Aí, dessa maneira, transferindo para o novo credor, daí através do endosso. E o devedor nessa história toda? Afinal de contas, o devedor é quem há de pagar essa obrigação, o crédito foi cedido, e como que ele vai ficar sabendo disso tudo? Bom, o devedor sabe quem é o credor originário. A partir de que momento terá o devedor responsabilidade perante o credor para arcar com esta obrigação no momento que for exigido o crédito? Bom, diz o artigo 290 do Código Civil: a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Então a cessão só passa a valer para o devedor a partir do momento da notificação do devedor, a partir do momento que ele teve ciência da notificação, da cessão de crédito. Essa notificação pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita por uma carta registrada, encaminhada ao devedor, pode ser feita por meios eletrônicos, e-mail, mensagens através de aplicativos de mensagem, ou mesmo uma notificação extrajudicial pelo cartório ou judicial. Aqui, em especial, convém, em dias de hoje, utilizar os meios eletrônicos, são mais baratos e extremamente eficazes e instantânea a sua comprovação. Outra forma muito mais eficaz é o devedor comparecer como anuente no próprio instrumento da cessão de crédito. No instrumento da cessão de crédito comparece o devedor como anuente. É o que diz a segunda parte do artigo 290, em que, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, aí nesse caso, ele já sabia. Caso não notificado o devedor, este venha a pagar o credor originário, o devedor satisfez a obrigação. Quem agiu de má-fé e há de responder perante ao cessionário é o cedente que recebeu um crédito que já não era mais seu. Agindo dessa maneira, age de má-fé e responderá perante o cedente. Lembrando sempre que aquele que age de má-fé responde pelo valor daquilo que recebeu, além de perdas e danos. Então, o direito privado pune o que age de má-fé e protege o que age de má-fé. Então, quem deve promover a notificação aqui, é claro? O interessado, que é o cessionário. O cessionário é interessado, então ele tem que correr atrás de promover a obrigação, a não ser que ele confie de tal maneira no cedente, ciente de que ele não vai receber. Mas não é isso que convém. Convém que seja feita a notificação por parte do cessionário. Bom, aí tratei com vocês da notificação. E aí qual que é a responsabilidade do cedente? Então, lá no artigo 295 do Código Civil. Diz o artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabiliza, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Responsabilidade do cedente pela existência do crédito. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões a título gratuito, se tiver procedido de má-fé aquilo que antes eu havia mencionado. O artigo 96 diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então, no caso que eu dei da responsabilidade lá pró-solvendo,
para que ela seja válida e existe, deve estar expresso no negócio jurídico, na cessão de crédito. Responde o cedente pela solvência do devedor. Nesse caso, daí, ele responde. Caso não haja essa observação expressa, não responde, responde somente pela existência. Existe o crédito, mas o devedor não pagou, o cessionário corre atrás. É essa a responsabilidade. Não tem muito mais. Agora, algumas características aqui específicas da cessão de crédito que estão embarcadas no Código Civil. Em especial o artigo 298 aqui. E aí uma atenção para a compreensão dele. Diz lá o artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. E aí pergunto, o que significa tudo isso? Bom, o crédito uma vez penhorado, vamos traduzir penhora. A penhora, tal qual a hipoteca, é uma garantia a uma obrigação. Porém, a hipoteca é uma garantia extrajudicial. A penhora é uma garantia judicial. A hipoteca é exclusiva de bens imóveis, a penhora não tem um apego ao tipo de bem, qualquer bem pode ser passivo de penhora. Móveis e imóveis. Não há essa restrição. Bom, se a penhora é judicial, significa que essa garantia está vinculada a alguma ação, em específico a uma execução judicial. Então, alguém deve determinada quantia, sofre uma execução, que é a ação cabível para forçar o recebimento de um crédito, de uma obrigação. O credor deste devedor, sabendo que ele tem um crédito a receber, pode pedir a penhora deste crédito. E informa a penhora deste crédito. E é disso que se trata. Então ele está colocando aqui, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Então eu penhorei o crédito, o credor desse crédito, sabendo da penhora, não pode mais ceder esse crédito. Primeira coisa. Então, primeiro comando do artigo é em relação ao credor. O credor, sabendo que o crédito dele está penhorado, ele não pode mais ceder. Porque esse crédito já não está mais à sua livre disposição. Esse crédito está garantindo uma execução, uma ação judicial. Na segunda parte diz ali, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. O que ele está falando aqui? É a mesma regra do 286. Para que esse crédito, para que essa penhora tenha eficácia perante o devedor, dela deve ser o devedor notificado. Então, para que essa penhora tenha eficácia perante o devedor, dela deve ser o devedor devidamente notificado. Após notificado, o devedor não pode pagar para outra pessoa, a não ser naquele processo. O melhor caminho para o devedor não é pagar o credor originário, senão ele está pagando errado. O que ele tem que fazer? Pegar o valor da obrigação, depositar no processo onde está a penhora do crédito. Assim ele cumpre com a sua obrigação, fica exonerado dela, pagou, e aí é um acerto entre o credor dele e o credor do credor dele. Então, nessa senda que se estipula. Porque o crédito, uma vez penhorado, já não faz mais parte do patrimônio do devedor, por isso não pode ser cedido, indisponível. Bom, eu recomendo que vocês estudem isso
pela obra do Flávio Tartucci, que há na biblioteca virtual. Vocês têm no acervo da biblioteca, faz parte da bibliografia básica, a obra do Flávio Tartucci. Em especial, o Direito das Obrigações, o Tartucci tem uma característica de desenhar todo esse esquema das obrigações. Às vezes fica um pouco confuso, né? Veio de um lugar, foi para o outro, quem é credor, quem deixou de ser credor e etc e tal, mas na obra dele é possível compreender como que se dá como que se dá a cessão de crédito, de quem vai para quem, de uma forma muito clara e transparente. Tá? O material que vocês têm consigo, ele é menos do que um resumo. É basicamente aquilo que estaria colocado na lousa, na sala de aula, se nós estivéssemos pessoalmente aí. A finalidade do vídeo é traduzir um pouco a linguagem do Código Civil. Mas a compreensão precisa que vocês leiam o Código Civil, leiam esse pequeno resumo e leiam a doutrina. Tá? Qualquer doutrina. Eu recomendo em Direito das Obrigações, especialmente o Tartucci, ou até o Pablo Stouza, também tem essa característica de pincelar alguns desenhos aqui e ali. O Carlos Alberto Gonçalves tem o estilão dele, todos vocês gostam, mas nesse sentido eu prefiro o Tartucci e o Pablo. Mas fiquem à vontade. Qualquer obra atualizada de direito civil é o suficiente para a compreensão desse conteúdo, afinal, porque não há aqui nesse sentido dificuldade ou teorias diferentes entre um e outro. Tá? Peço que antes de sair, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificação e não se esqueça de deixar o seu like. Sejam todos vocês muito felizes.